capítulo 21, do verso 1 até o verso 17. Esse texto, ele é conhecido por todos, inclusive, talvez até os não cristãos. Por quê? Porque segundo a tradição, principalmente da Igreja Católica, esse acontecimento é conhecido como o Domingo de Ramos, né? Em que as pessoas, pelo menos hoje, não sei como é muito bem como funciona, mas eu vejo muita gente com um ramozinho, né? Indo de manhã para a missa. Me lembro muito bem desse ano em específico, porque eu tentei ir na padaria e no mercado, estava tudo fechado, mas as pessoas estavam na rua com seus ramos. Então, pelo visto, parece que a Igreja Católica lembra desse dia e celebra esse dia, né? Não posso falar por todas as igrejas evangélicas, mas acredito também que muitas celebram esse dia e lembram o que aconteceu especificamente no Domingo de Ramos. E o porquê também se chama Domingo de Ramos, a gente vai ver um pouco. Eu queria ler de novo, mas agora com calma e por partes, para entendermos o que aconteceu nesse dia e o que esse dia tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje também. Você pode acompanhar a leitura, capítulo 21, verso 1, do livro de Mateus. O Evangelho de Mateus diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Até aqui por enquanto. Vamos orar novamente. Senhor, que as palavras ditas aqui sejam as tuas palavras, Pai. Que de fato o que possa mexer com o nosso coração, o que possa nos tirar da zona de conforto, ou que possa nos confortar, sejam as tuas escrituras nessa noite, Pai. E não alguma palavra de impacto minha ou alguma frase que possa ter sido somente tirada de mim mesmo, Senhor. Que possa mexer com as nossas vidas e perdurar durante a semana, durante os próximos meses, Pai. Que não seja só mais um culto, mas que de fato a Tua palavra possa moldar os nossos corações nessa noite, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, até aqui, onde a gente leu, de forma resumida, Jesus entra em Jerusalém. Essa entrada em Jerusalém, ela já vinha sendo predita. Tanto no capítulo 16, 21 e no capítulo 20, 18, Jesus fala que era necessário que ele fosse até Jerusalém, fosse entregue aos principais religiosos, aos líderes religiosos, fosse morto e ressuscitasse. Os discípulos entendiam isso? Não. Jesus falava que precisava morrer, Jesus falava que precisava ressuscitar, mas os discípulos não entendiam. O que antes era isso vai acontecer, agora está acontecendo. Jesus não vai mais sair de Jerusalém para fazer outra coisa a não ser se preparar para a sua morte e ressurreição. Talvez nos últimos 2 meses as pregações giraram em torno disso. Jesus está dizendo que tem que ir a Jerusalém. E esse momento chegou. Ele está indo a Jerusalém, ele entrou em Jerusalém. Será que com isso os discípulos agora entendem que de fato o que ele estava falando que ia se cumprir vai se cumprir? Ou será que eles ainda estão um pouco perdidos e talvez cegos com o que Jesus fala? Nos versos anteriores, no capítulo anterior, no verso 20, Jesus ele vai falar sobre a humildade
que deve estar presente na vida dos discípulos. Então, quando ele vai falar com os discípulos, há um acontecimento específico que é o pedido da mãe de Tiago e João, que era que os filhos dela tivessem sentado ao lado de Jesus. E Jesus fala que não é bem assim, que eles não estão tão preparados como eles acham para estar sentados ao lado de Jesus. E ele fala que aquele que de fato quisesse servir a Deus, precisava, antes de pensar em si mesmo, pensar no próximo. O capítulo 20, que foi o que o pastor Rafa pregou, nas últimas 3 pregações, fala sobre isso. Se você ama a Deus, você pensa primeiro no próximo e depois você pensa em si mesmo. Jesus fez isso, ele queria que os discípulos fizessem isso. Se você é discípulo de Jesus hoje, essa afirmação também serve para você. Então, até agora, o que Jesus tem falado com os discípulos nesses últimos momentos, antes de chegar em Jerusalém, sejam humildes, sirvam uns aos outros. Eu estou fazendo isso, vocês me veem fazendo isso e vocês aprendem a fazer isso. Quando eu sair, vocês continuam fazendo isso. Porque assim vocês vão conseguir chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Capítulo 21, do verso 1 até o verso 5. As Escrituras falam da vida de Jesus e da entrada triunfal de Jesus. Eu vou ler novamente, agora vou explicar um pouco sobre o que as Escrituras falaram sobre esse acontecimento específico. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras esse, que daqui a uns dias Jesus vai estar lá também, especificamente no jardim de Getsêmani, que fica no Monte das Oliveiras, e vai ser traído por Judas. Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês. Que aldeia é essa? Betfagé. Se você for lá no mapa, você vai ver que Jerusalém tinha algumas aldeias ao seu redor, perto ali. Betfagé era uma dessas. Betânia também, que vai aparecer no final, estava ali perto. Então eles não chegaram ainda em Jerusalém, eles estão perto. Vocês vão encontrar presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e no jumentinho cria de animal de carga. O fato de Jesus precisar de um jumento, de uma jumentinha, era algo que envolvia uma profecia do Antigo Testamento. Mas, muito além da autoridade de Deus, no meio da história, especificamente em um pedaço, ele falar que uma jumenta e um jumentinho iam carregar o rei dos reis, isso mostra 2 coisas sobre quem é Jesus. A primeira coisa é a humildade de Jesus. Jesus poderia simplesmente falar assim: olha, eu sou o rei dos reis, todos os jumentos da terra são meus, tudo que está aqui é meu, porque eu sou o rei dos reis. Então me dê o seu jumento, eu vou usar. Se sinta privilegiado porque eu estou usando o seu jumento. A gente vê isso em alguns líderes religiosos hoje. Eu sou o pastor, eu estou dando um exemplo, né? Eu não sou o pastor, eu sou o pastor e eu tenho poder, eu sou o escolhido de Deus, então me obedeçam. Talvez, se você se converteu aqui, ou se você não foi de outras igrejas antes de vir para cá, isso soa estranho para você, mas é muito comum. Igrejas onde o líder é o escolhido de Deus e ninguém pode tocar nele, e ninguém pode mexer com ele. Se Lunária peca contra mim, eu vou lá como irmão e falo com ela. Se eu peco contra Lunária, ela também vem e me exorta. Mas se o pastor peca, Deus vai fazer o trabalho dele. Isso é totalmente errado, isso não faz nenhum sentido segundo o que a Bíblia mostra. Jesus poderia ter usado a autoridade dele e batido o pé e falar: eu sou dono de tudo, então me deem essa jumenta e eu vou usar ela. Mas não. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, se o João puder colocar aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, esse mesmo relato vai acontecer e é interessante o que Jesus vai falar para os discípulos falarem se alguém perguntar. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui.
Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Ele poderia ter usado a autoridade dele, mas o que ele fala? O Senhor precisa desse jumento e ele vai devolver. Não fique estressado. A gente vai usar e a gente vai devolver esse jumento já já para você. Jesus mostra a sua humildade no simples fato de saber que aquele jumento não era dele. E ele vai lá e ele não usa da sua autoridade. Em nenhum momento nas Escrituras, Jesus usa da sua autoridade para se sobressair sobre alguém. O que ele faz é, ele se esvazia da sua glória, ele serve o próximo e ele ensina sobre a humildade no reino dos céus. Esse é mais um exemplo. E possivelmente, se ele disse que ia devolver, ele deve ter devolvido. A Bíblia só não quis, as Escrituras só não quiseram de fato escrever sobre isso. Mas o primeiro ponto é esse. O fato de Jesus ser humilde mostra que a sua liderança era diferente da dos outros. Há uns textos atrás, no próprio capítulo 20, olha o que é que fala no verso 25, capítulo 20, verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a liderança de Jesus. Ela não é uma liderança que bate no peito e diga, faça porque eu estou mandando. Ela é uma liderança que mostra o serviço e depois fala, você aprendeu? Eu fazendo? Você viu o que eu estava fazendo? Faça igual a mim agora. O segundo ponto sobre isso é que as Escrituras predizem a vinda e a vida de Jesus. Esta passagem, ela tem várias profecias acontecendo. Uma delas é de Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 vai falar sobre justamente esse momento do jumentinho. Alegre-se muito, ó Sião, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumenta. Zacarias, muito antes de Jesus, esse texto, se você puder ler em casa, ele não está falando sobre coisas boas, ele está falando sobre coisas ruins. Antes disso, o que o profeta Zacarias está falando é como vai ser a destruição dos povos. É como Deus vai castigar os povos inimigos. Do 1 até o 8. E no 9 ele fala isso. Filha de Sião, alegre-se, o seu rei vai vir no jumentinho. Um profeta no Antigo Testamento falou isso. No Novo Testamento, Jesus chega, no capítulo 21 de Mateus, e faz o que o profeta tinha dito. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia falar assim, é simples então, vamos crer nesse homem. Olha, o que os profetas falaram está acontecendo com ele. Mas não era isso que acontecia com Jesus. As profecias aconteciam na vida de Jesus, os religiosos viam acontecendo, os religiosos viam Jesus curando, Jesus fazendo milagres, multiplicando pão e peixe, expulsando o demônio. As profecias que eles conheciam se cumprindo na vida de Jesus, mas não era o suficiente para eles crerem em Jesus. Isso tudo porque a religiosidade cegava a vida deles. Pensando nessas duas primeiros ensinamentos, tanto a humildade de Jesus, como também as Escrituras mostrando para ele, mostrando que a vida dele já estava sendo cumprida, nós temos uma primeira aplicação. E a primeira aplicação é que nós não devemos ser igual os religiosos daquela época. Eles viam milagres acontecendo na frente deles. Eles viam pães sendo multiplicados, peixes sendo multiplicados. Eles viam o que os profetas falavam e eles acreditavam nos profetas se cumprindo na vida de Jesus, mas não era o suficiente para eles crerem em Jesus. Nós não podemos ser cegos através da nossa religiosidade. E eu digo, o que é religiosidade? Eu vou no culto, então eu estou agradando a Deus. Eu dou meu dízimo, eu estou agradando a Deus. A gente fez uma gincana com os meninos do Geração Mais e tinha uma das perguntas. Era torta na cara, né? Os meninos estavam aqui ontem. E uma das perguntas era, o que você precisa para ir para o céu? E a maioria dos adolescentes, tanto os mais velhos como os mais novos, sempre respondiam, cumprir os mandamentos. E essa resposta está errada? Totalmente não.
mas não é sobre o que eu faço a Deus para Ele me dar uma vida eterna. É sobre o que Ele fez por mim e o que eu acredito, que eu sou pecador e crer na sua vida e na sua morte e ressurreição. Essa era a resposta certa, né? Que alguns deram, mas a maioria sempre falava, é fazer isso, é fazer aquilo. Eles não estão muito distantes, às vezes, de nós. Eu faço algo, eu recebo algo. Se você ler a Bíblia, você sabe que com Jesus não funciona dessa forma. Se você vem nos últimos 3 meses de igreja, nos últimos 5 anos de igreja, você sabe que com Jesus não funciona dessa forma. A gente não pode ser cego e ingênuo de achar que com Jesus funciona. Eu dou algo e eu recebo algo. Não funciona dessa forma. Na bolsa de valores funciona dessa forma. E nem tão dessa forma, porque você pode perder. Se você trabalhar, funciona dessa forma. Você trabalha e você recebe o seu salário. Se você planta uma árvore, funciona dessa forma, porque você rega e ela cresce. Com Jesus não é assim. Com Jesus não é o que você faz, é o que Jesus fez por você. Isso parece óbvio, porque nós temos a maioria de pessoas aqui, pessoas já bem experientes e bem já maduras. Mas a gente se perde às vezes, achando que é vir ao culto, que é servir, e esquece do principal, que é o relacionamento com Deus. Essa é a primeira aplicação. Do verso 6 até o verso 11. Agora Jesus vai entrar em Jerusalém e algo muito magnífico vai acontecer. Parece que as pessoas entenderam, parece que as pessoas reconheceram quem é de fato Jesus. Olha o que é que fala no verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, não todos, mas a maior parte, estendeu as suas capas no caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Se a gente for olhar para esse texto, parece que deu certo o plano de Jesus de entrar em Jerusalém. Está todo mundo falando, filho de Davi, profeta, rei, jogando as suas capas no chão, cortando ramos e colocando também para ele passar. Então, de fato, é uma entrada triunfal, como geralmente aparece aqui na Bíblia, né? O tema dessa mensagem, a entrada triunfal. Mas lembra que eu falei sobre o culto? A gente pode estar aqui, a gente pode estar com a Bíblia aberta, a gente pode louvar, a gente pode dar o dízimo. Mas se o nosso coração não estiver aqui, de nada adianta. Se a nossa mente, se a nossa vida não estiver conectada ao que eu faço, de nada adianta. Parece que era justamente isso que estava acontecendo aqui. Olha o que é que eles fizeram. Primeiro, eles jogavam suas capas ao chão. Que gesto nobre. É como se você tivesse com a sua melhor roupa, você pegasse a sua melhor roupa e quando chega um rei, você entrega aquela melhor roupa ao rei, porque é tudo que você tem, é a sua melhor roupa. É um gesto de honra, é um gesto de fato entender, nossa, esse é poderoso, esse é o nosso rei. Olha o que eles faziam também, eles cortavam ramos e espalhavam ao chão. Isso acontecia muito quando os reis vinham das guerras vitoriosos. Então a sociedade, as pessoas jogavam esses ramos, mostrando, esse é o nosso rei vitorioso. Isso é bom também. Outra coisa que eles faziam, eles cantavam, eles falavam, hosana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Esse texto, ele é semelhante a um outro texto que está lá em Salmo 118, 25 e 26. Eu vou pedir para o João abrir também. Salmo 118, verso 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que venha em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Esse texto faz uma referência a este texto aqui. Hosana ao filho de Davi. As pessoas acreditavam que Jesus de fato vinha da linhagem de Davi. As pessoas acreditavam que Jesus era sim o enviado do Senhor. As pessoas acreditavam que a salvação vinha do Senhor. Isso parece muito bom.
E por último, o que eles falavam quando alguém perguntou: quem é este? Lá no verso 11. E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Irmãos, tudo isso é uma verdade. Jesus sim era o que veio do Senhor. Jesus era o que trazia salvação. Jesus era o profeta. A grande questão é que essa multidão, ela não estava esperando a salvação de seus pecados. Outros textos no Novo Testamento vão mostrar que o que eles queriam é que Jesus libertasse eles da opressão do Império Romano. O que as pessoas queriam é que Jesus viesse como um rei, de fato, poderoso, terreno. Com que Jesus viesse e colocasse o seu reino como de Davi foi. Por isso ele era o filho de Davi. Qual que era o problema? Jesus veio fazer isso? Não. Jesus, inclusive, veio morrer pelos romanos, aqueles que os judeus odiavam. O que é que a gente tem projetado na nossa vida que Jesus tem que fazer por nós e que quando isso não acontece a gente se frustra? Não, Anderson, eu entendi o que Jesus veio fazer, ele veio salvar a minha vida. Mas quando a sua vida não anda do jeitinho que você quer, você continua glorificando a Deus? Quando a sua vida começa a desandar e parece que esse Jesus que você projetou não é tão poderoso, você continua jogando ramos para ele passar? Você continua dizendo hosana ao filho de Davi? Você continua acreditando que ele é o salvador da sua vida? É muito fácil a gente cair nesse erro de fato projetar. Jesus é meu salvador, mas ele também pode dar o emprego que eu quero. Jesus é o salvador da minha vida, mas ele também pode me dar um melhor salário. Ele pode me fazer passar naquele curso que eu quero. Ele pode me fazer casar com aquela pessoa que eu quero. Ele pode fazer com que a minha vida seja perfeita. Mas Jesus não prometeu isso em nenhum momento. Essas pessoas estavam esperando isso. Jesus vai vir, ele é poderoso porque nós já vimos ele fazer milagre, mas o que nós queremos mesmo é que ele venha e destrua Roma. Era isso que essas pessoas queriam. Será que quando Jesus não destruiu Roma, essas pessoas continuaram jogando ramos ao Senhor? Será que quando eles perceberam que Jesus não era isso que eles estavam esperando, eles continuaram falando hosana ao filho de Davi? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 27, do 15 ao 26. E eu vou dar um spoiler do que é que essa mesma multidão fez quando eles perceberam que Jesus não ia fazer o que eles queriam. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 15 ao 26. Eu vou ler aqui mesmo da minha Bíblia, mas você pode acompanhar no slide. 27, do 15 até o 26. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Esse povo era o mesmo povo que estava jogando ramos ao Senhor. Era o mesmo povo que estava falando hosana ao filho de Davi. O que é que mudou? Jesus não fez o que eles queriam. O que é que nós esperamos que Jesus faça? Que quando ele não faz, a gente age igual a esse povo. Talvez não com palavras, mas com as nossas ações,
com os nossos pensamentos? O que é que a gente tem projetado da vida cristã? Que tipo de vida cristã a gente tem projetado de coisas boas, de luxúria, de paz, de harmonia, que quando não acontece, nós falamos que esse seja crucificado, porque ele não fez o que eu queria. Talvez você fale, eu não sou assim. Jamais que eu ia falar, Jesus seja crucificado. Mas as nossas atitudes mostram exatamente que nós somos assim. Nós projetamos coisas que Jesus disse que não ia fazer. Quando não acontece, a gente fala, Jesus, você me prometeu. Mas Jesus não prometeu isso. Uma segunda coisa que você tem que sair daqui aprendendo é que o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, tem que ser o que está lá em Mateus 28, 20. Em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí isso aqui Jesus prometeu. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você de fato quer pensar em algo que Jesus prometeu que ele vai fazer, pense nisso. Ele diz que está com você até o fim dos tempos. Outra coisa, outro emprego, outra casa maior, outra coisa, ou bem material, saúde, nada disso Jesus nos prometeu. Ele falou que ia estar conosco até o fim dos tempos. Foi assim com Paulo, foi assim com todos os discípulos, foi assim com alguns irmãos que nós conhecemos, que estão adoentados, mas sabem que Jesus está com eles. Foi assim com alguns irmãos que estão sofrendo perseguição agora em outros países do mundo. Nada disso que essas pessoas estavam esperando está acontecendo com esses irmãos. Mas uma coisa está acontecendo, Jesus estará com eles até o fim dos tempos. Nós precisamos lembrar que Jesus não nos prometeu nada além de estar conosco até o fim dos tempos. Numa fase boa, numa fase ruim, na prosperidade e na pobreza, na saúde e na doença. Lembre-se disso. Não cobre Jesus, não projete em Jesus uma bênção que ele não prometeu para você. Projete em Jesus o que ele falou. Eu vou estar com você até o fim dos tempos. E isso é motivo de alegria. É você se lembrar que quando a situação estiver muito ruim, Jesus está com você. O cuidado dele vai estar com você. E isso você pode fechar o olho e descansar, porque foi Jesus que falou. Agora, se qualquer outra pessoa, se qualquer outro pastor, se qualquer outro anjo vier do céu e falar, eis que te digo isso, isso e isso, se não tiver na Bíblia, não se apegue a essa afirmação. Você vai estar sendo enganado. Irmãos, essas pessoas falaram isso com a boca, mas o coração delas não estava dessa mesma maneira. A gente não pode ser hipócrita de falar com a boca e o nosso coração não confirmar. O fato de eu falar isso aqui me traz um peso, de certa forma, ainda maior. Porque eu não estou falando isso com vocês não devem ser hipócritas. Eu estou falando que eu não posso ser hipócrita. Eu não posso fazer isso aqui porque a Sara conhece a minha vida. Mais do que talvez muitos de vocês, ela está todo dia comigo. Então não estou falando isso no sentido de façam igual a mim. Eu estou dizendo isso de nós não podemos ser hipócritas. O que Deus vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de vocês. O que Deus vai cobrar do pastor Rafael, Ele vai cobrar de nós. Não há essa hierarquia no reino de Deus, onde pessoas vão ser mais privilegiadas do que outras. Obviamente que igual o tio do Homem-Aranha fala, né? Com mais poderes há mais responsabilidades. Acertei, Tainá? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais você aprender de Deus, mais Ele vai cobrar, porque você está sabendo mais sobre Ele. Mas pense nisso. Peça ajuda a Deus. É muito fácil nós criarmos um personagem, estarmos aqui dentro e quando sairmos ser outro personagem. Peça a Deus. Eu não quero ser assim. Você não está enganando a mim, você não está enganando o pastor Rafael, você está enganando a Deus. Que eu não seja assim. E que nós venhamos nos ajudar a não ser assim. Quando estava começando o culto e eu vi alguns irmãos chegarem, eu fiquei feliz por ver vários rostos de alguns irmãos. E eu não sei vocês, mas esse é o meu sentimento quando eu estou dentro da igreja. Pessoas que podem tocar na minha ferida, mesmo que eu não goste. Mesmo que talvez eu fique com raiva daquela pessoa naquele momento, mas é o pecado. Depois eu vou agradecer. Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo do que de fato eu cheguei aqui na igreja, um exemplo como a Lunário e Jadelso, já chegaram e quando eu era mais novo e mais ingênuo, isso que você está fazendo é errado. E aí não é, eu vou continuar fazendo.
E hoje eu agradeço a vida deles e a vida de outros irmãos. Eu citei eles porque eles me conheceram antes mesmo de eu vir para cá. Irmãos, a igreja é isso. É um local onde as nossas feridas devem estar expostas. Não para eu tacar o dedo e sair correndo, não. Para eu jogar metiolite, não sei como é que se pronuncia. Vai arder, mas vai cicatrizar. É para eu colocar uma gaze. Essa é a igreja. Pense nisso. E se por acaso você se sente um pouco isolado da igreja, se questione se de fato o local que você vai é uma igreja do Senhor, porque uma igreja do Senhor não deve acontecer isso. A igreja do Senhor deve ser um local onde uma família se reúne, não estranhos. Indo para o final, do verso 12 até o verso 17. O que acontece aqui, algumas pessoas que não são cristãs, falam que nesse momento Jesus pecou. Falam que nesse momento Jesus se excedeu. Mas vamos de fato analisar o que aconteceu aqui. Verso 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Irmãos, o que Jesus fez foi proteger, foi organizar o que estava desorganizado. Esse termo, a minha casa será casa de oração, se encontra lá em Isaías 56, 7. O profeta Isaías falava sobre isso. A casa de Deus não era uma casa de bagunça. A casa de Deus não era uma casa de venda, não era um comércio no centro da cidade. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Irmãos, eu não sei se você já teve um contato com as igrejas, não, com as religiões de matriz africana. Candomblé, a macumba, ou qualquer outra. Se você teve contato, você sabe que é muito bem organizado e hierárquico como funcionam as coisas lá dentro. Você não consegue entrar de qualquer forma. Você não consegue, se for de fato sério o que eles fazem, porque hoje tem aproveitadores em todos os locais, tanto na igreja quanto no candomblé, em outro canto. A vida da pessoa que está na liderança tem que ser uma vida muito regrada. Quando é para se consagrar, é para se consagrar. Quando é para tocar, tem que tocar da melhor forma. Se é para ter aquela roupa, tem que ser aquela roupa e nada mais. Se é aquela oferenda, tem que ser aquela oferenda e nada mais. Irmãos, eles não servem a Deus. E o nível de exigência e de comprometimento deles é absurdo. Por que essas pessoas estavam fazendo isso, então? Porque o coração deles não estavam em Deus. Estavam dentro do templo do Senhor e fazendo tudo, menos o que Deus tinha dito que era para ser o templo do Senhor, uma casa de oração. Hoje nós entendemos que Deus habita em nós. Então, quando você entender que a casa de Deus é uma casa de oração, você entende que você tem que ser uma casa de oração. E isso vai de confronto totalmente ao meu estilo de vida. Porque é muito fácil e por muitas vezes eu prefiro simplesmente, eu vou fazer. E eu esqueço que antes de eu fazer, eu tenho que, Deus, eu tenho que fazer isso aqui? O Senhor quer que eu faça isso? Talvez nós não estamos fazendo, e eu digo nós, Igreja Batista Espaço Vida, nós não estamos fazendo a casa de Deus num covil de salteadores. Nós não estamos vendendo e trocando coisas. Mas o que Jesus fala não façam isso. Ele diga, não façam isso, mas façam isto. O que é isto? Casa de oração. Não é simplesmente não virar uma baderna, mas é não só virar uma baderna, mas também fazer a casa de Deus uma casa de oração. Eu resumiria a oração com uma seguinte frase: Deus, faça a sua vontade. Então, se numa oração essa frase tem que ter, Deus, faça a sua vontade, o que é que de fato significa isso? Significa que a casa de Deus tem que ser um local onde Deus de fato se manifesta. Não nos domingos, não quando tem aula do projeto, todos os dias. E quando a Lunária, a Nielma, o Ronaldo, a Sara, a irmã Mazé não estiver aqui, a casa de Deus vai estar em outro local. E pessoas, e vocês, e eu, vamos estar fazendo o que nós devemos fazer, mostrando a vontade de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Ele.
Deus não se resume somente a esse local, nós sabemos disso, você sabe disso. E o fato disso acontecer traz uma responsabilidade sobre a nossa vida, porque aonde eu estiver, Ele deve estar presente. Diferente desses homens que estavam vendendo coisas, nós precisamos entregar coisas de graça, que foi o que nós recebemos, a salvação. Olha o que é que Jesus continuou fazendo, no verso 14. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele os curou. Jesus já estava em Jerusalém, eram os últimos dias de sua vida, ele já ia morrer e ressuscitar, faltavam 7 dias. Mas o seu ministério continuava. E ele era especialista em necessidades, eu já falei isso algumas vezes. Ao passo que ele estava enfrentando os fariseus, os líderes religiosos, ao passo que ele estava mostrando para os discípulos que eles tinham que ter força e fé em Jesus, quando chegava alguém, ele curava aquela pessoa. Se o necessitado chegava, ele agia naquela necessidade. Jesus era essa pessoa. E nós precisamos ser essa pessoa. Jesus não fazia isso simplesmente para ser social. Não era um trabalho social. Era uma ação que mostrava a glória de Deus. Ao passo que a nossa igreja vai se estruturando, que a nossa igreja vai crescendo, que a nossa igreja vai criando bases, criando liderança local, nós precisamos pensar na necessidade das pessoas. Nós fazemos isso com um projeto, mas não é só isso. Às vezes, pessoas dentro da nossa igreja estão necessitadas. Não necessariamente de um dinheiro, de um alimento, mas de uma pergunta. Você está bem, irmão? Irmão, você está precisando de alguma coisa? Irmão, vamos tomar um café? Eu não vi você no culto passado, no culto retrasado. Nós precisamos estar atentos às necessidades das pessoas. Elas têm necessidades. Você tem necessidade, o seu irmão do lado também tem. E assim como eu quero que as pessoas me sirvam, eu preciso servir as pessoas. Lembra que eu falei da cegueira dos religiosos? Eles viam Jesus fazendo as coisas, eles viam as profecias se cumprindo, mas eles não conseguiam acreditar. O texto termina da mesma forma. Olha o verso 15. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Irmãos, o que os escribas, os fariseus, os principais religiosos deveriam fazer? Se juntar às crianças e falar: Hosana ao filho de Davi. Mas a religião era tão forte que eles preferiam não. Eu prefiro criticar do que fazer parte do que Jesus tem feito. Eu prefiro criticar do que fazer parte do que Deus tem feito. Nós fomos a Lagoa do Sucuruju na segunda-feira. Os irmãos de São Paulo vieram para cá há 2 semanas atrás. As aulas do projeto acontecem, os cultos acontecem, nós vamos a Milton Brandão uma vez no mês, e tudo isso pela misericórdia de Deus. Não seja a pessoa que fala assim: nossa, eu preferia se fosse em Domingos Mourão, eu preferia se fosse lá no interior, no Baixão. Não, vá lá onde a igreja está indo. Se a igreja tem um projeto, então se envolva num projeto. Se a igreja tem uma atividade em algum canto, então vá naquela atividade. Os religiosos viam Jesus lá, viam as crianças adorando, mas em vez de se juntar e adorar, eles falavam assim: não, ei, tu está vendo o que eles estão fazendo? Por que eles perguntavam isso? Porque eles sabiam que na visão deles, Jesus não era digno daquela adoração. Não seja essa pessoa. E não é só sobre o louvor em específico, é sobre a vida da igreja. Se a igreja está adorando a Deus dessa forma, e da forma que Deus está deixando que a igreja adore, participe desta forma. Ah, mas eu queria que tivesse 3 cultos no domingo. Venha no que tem. Chame pessoas para vir no culto que tem. Ah, mas se o culto de oração fosse na sexta, venha na quarta. É a quarta que é o culto de oração. Eu não posso vir na quarta, então chame pessoas para ir na sua casa e orar com você. Toda igreja vai ser assim. Isso não é uma crítica à nossa igreja. Toda igreja vão ter pessoas que vão apoiar e vão ter pessoas que não vão apoiar. O problema é quando nós somos as pessoas que não apoiam. Porque aí Deus está desse lado fazendo a sua obra e nós estamos aqui criticando o que Deus está fazendo. Que a gente não possa ser essa pessoa, que a gente não venha ser essa pessoa. E é muito fácil ser essa pessoa. É cômodo. Tá errado do que eu ir lá e fazer. Esse texto termina com Jesus
talvez deixando o pessoal falar ficar falando sozinho. Eles não iam terminar de criticar Jesus. Mas algo interessante é que Jesus fala, vocês nunca leram? Os religiosos eram as pessoas que mais liam a Bíblia nessa época, esses principais religiosos, esses fariseus, essas pessoas aqui. Eles eram as pessoas que liam talvez o dia todo a Bíblia. Qual que era o problema? A Bíblia que eles liam, mesmo sendo a mesma que todos os outros, só servia para trazer mais peso ainda. Só servia para trazer mais legalidade. Você tem que fazer, você tem que fazer. Enquanto o que Jesus falava é, você não tem que fazer. Eu estou fazendo e você tem que crer no que eu estou fazendo. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser, e como última aplicação, igual essas crianças aqui. Aqui fala que elas estavam gritando no templo, Hosana ao filho de Davi. Talvez elas estavam gritando porque elas entenderam que a forma delas chamarem a atenção de Jesus era gritar. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que nós precisamos, ao invés de sermos esses líderes religiosos que apontam e falam, não, está certo, eu ser essa criança, que do jeito dela, talvez do jeito que ela aprendeu, glorificar a Deus e falar, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor traz a salvação. Esse texto, em que Jesus entra no jumento, mostra sobre o coração das pessoas naquela realidade. Elas falavam algo, mas elas viviam totalmente diferente. A nossa igreja não é uma igreja estruturada, com 3 pastores, com diáconos, com presbíteros, com ministérios infantil, de louvor, tudo bem estabelecido. Não, não é. Mas se no nosso coração nós somos diferentes dessas pessoas, o Deus que se faz presente em uma mega igreja, ou uma igreja com 40 anos de existência, Ele vai se fazer presente aqui. O problema é se nós não tivermos com o nosso coração voltado ao Senhor. Aí nós vamos ser igual a algumas igrejas do livro de Apocalipse, em que Deus fala que a adoração delas, que o que elas faziam, dava vontade de Jesus vomitar. Se você ler as 7 cartas das igrejas lá da Ásia, uma delas falava isso. O que eles faziam dava ânsia de vômito em Jesus. Isso deve ser muito triste para uma igreja. Nós acharmos que nós estamos super engajados, fazendo eventos e vindo aos cultos, mas na verdade o nosso coração está totalmente distante de Jesus. Que a gente jogue ramos ao Senhor, que a gente abra as portas da nossa vida a Jesus, mas a esse Jesus aqui, e não um Jesus que a gente projeta quem é Jesus. O que Jesus disse que Ele ia fazer era, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, por último, Jesus ele é recebido em Jerusalém como filho de Davi. Mas se nós crermos que Ele é muito mais do que o filho de Davi, nós vamos não só herdar um reino terreno, mas a vida eterna. Aquelas pessoas acreditavam que Ele vinha para ajudar eles naquele momento, e esqueceram que Ele era muito mais do que o filho de Davi. Ele era muito mais do que o rei de Israel naquele momento. Ele era o rei dos reis. Talvez nós não estamos lutando contra o Império Romano como essas pessoas. Mas talvez você tenha coisas que você quer que Jesus conserte. Se Ele não consertar, Ele vai continuar sendo Deus. A única coisa que Ele prometeu era de consertar as nossas vidas. A nossa vida perante a Ele. Se Ele fez isso, agradeça. Se Ele não fez isso, ore hoje pedindo a Ele. Deus, conserta a minha vida. Conserta os meus caminhos. Conserta as coisas que eu estou fazendo de errado e eu entendo que eu não quero fazer mais. Isso eu tenho certeza e eu posso falar para você biblicamente que Ele prometeu que Ele iria fazer. Vamos orar? Ore a Deus nesse momento dizendo isso. Deus, eu quero te agradecer, porque Jesus está cumprindo o que Ele prometeu, que Ele iria estar comigo até o fim dos tempos. E se Ele não está ainda, entregue a sua vida hoje. E Ele vai entrar na sua vida e estar com você até os últimos dias de sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor um dia entrou em Jerusalém, e mesmo as pessoas não entendendo o seu real poder, não entendendo o que de fato o Senhor tinha ido ali fazer, que era ser sacrificado como um cordeiro, hoje isso nos toca, isso mexe com a nossa vida. Através desse sacrifício, hoje nós podemos dizer, e nós podemos entregar a vida a Ti. Nós podemos dizer que nós somos salvos em Ti. Não porque nós cumprimos os mandamentos,
não porque nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, mas porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nós deveríamos morrer naquela cruz. E mesmo se morrêssemos naquela cruz, nós não seria suficiente para pagar os nossos pecados. Então, graças a Ti nós te damos, Pai. Dá a oportunidade das pessoas que ainda não entregaram a vida a Ti de entregar, Senhor, nesta noite. Abre os nossos olhos para entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. E que a gente não venha ser como essas pessoas em que a boca fala algo, mas o coração está cheio de outras coisas. Que de fato a nossa vida por completo possa agradar a Ti, Senhor. Que a gente possa falar hosana ao Filho de Davi com o nosso coração e não somente com a nossa boca, Pai. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, Pai. Amém. Vamos louvar mais uma vez a Deus.